A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Eu acho que das pregações que eu faço aqui na igreja, eu acho que os textos que eu mais utilizei são dessa carta, uma carta tão pequena que Paulo escreve, mas são possivelmente aí a carta que eu mais usei para pregar sobre aquilo que o Senhor fala no meu coração. Filipenses capítulo 2, verso 6, eu estaria no verso 6, 7 e 8 da carta de Filipenses, e a gente vai falar sobre a submissão de Cristo. Como já falado no começo, a nossa igreja é uma igreja cristocêntrica. Cristo é o centro da nossa vida, é o centro da nossa igreja. E a gente vai falar sobre a submissão dele. Cristo foi submisso. Tem pessoas que não querem ser submissas. Tem seres humanos que não querem ser submissos. Tem crentes que não querem ser submissos. A gente vai falar sobre a submissão de Cristo. À noite a gente vai falar sobre a sua glorificação. Filipenses capítulo 2, verso 6. Já está apresentado aqui. Verso 6. Diz assim em Filipenses 2: que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Verso 7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Graças te damos nessa manhã. Toma nossas vidas, fala aos nossos corações. Trabalha em nós, Senhor, aquilo que necessita ser trabalhado. Aquilo, Senhor, que tem, às vezes, Senhor, impedido que nós possamos ser igual a Ti. Porque o que mais desejamos, Senhor, é sermos a figura da imagem e semelhança de Cristo. E às vezes, Senhor, somos tão falhos nesse contexto, Pai, somos tão falhos, Senhor, nesse ponto. Nós queremos ser parecidos contigo, Senhor, mas parece que as nossas vontades, os nossos desejos, eles sobrepassam de sobremaneira, eles nos tiram desse molde, Senhor, que o Senhor deseja fazer ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala a cada um de nós, Senhor. Fala sobre submissão, a sua submissão, Senhor. Que possamos ser cristãos melhores, que possamos sair daqui melhores do que chegamos, que possamos nos alimentar, Senhor, da Tua palavra, Senhor, a fim de que possamos ficar fartos, Senhor, e queremos depois mais e mais de Ti, Senhor, porque o Seu alimento é saudável, Senhor, o Seu alimento produz em nós uma saúde espiritual, Pai,
que nos traz desejos de querer mais e mais de Ti. Então fala o nosso coração, Pai, que o Senhor possa continuar nos sustentando, nos suportando, Senhor, com a Tua mão e com a Sua destra, Pai. Que o Senhor possa falar conosco, Senhor, de uma maneira diferente, Pai, de uma maneira individual, mesmo enquanto igreja, enquanto irmãos, juntos celebrando, que o Senhor possa falar de modo individual, que possa ser uma palavra de ensino, mas que possa ser um ensino individual, para que sabemos, Senhor, onde precisamos melhorar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma a vida da Tua igreja, toma a vida do Teu servo, toma a vida da Tua serva, toma a vida de cada irmão e de cada irmã nesse momento, Pai, que eu possa ser diminuído totalmente, esvaziado, que apenas seja um canal, Senhor, para que a Sua palavra e essa água, Senhor, cristalina, Pai, possa transbordar essa igreja, Pai, do Teu amor, fonte, Senhor, da Tua graça, Pai. Queremos te pedir, Senhor, ser conosco nesse momento. Te pedimos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém, podeis assentar. A doutrina cristã, ela sempre deve estar relacionada com uma vida voltada ao Senhor da igreja, voltada a Jesus Cristo. Ou seja, o que falamos, o que professamos, não deve ser apenas pautado na nossa narrativa. Aquilo que falamos, aquilo que providenciamos, aquilo que professamos pelas nossas palavras, não deve ser apenas pautado naquilo que falamos realmente. Ela deve ser pautada nas atitudes que nós devemos ter. Nós devemos ter atitudes compatíveis daquilo que nós narramos, daquilo que nós professamos, daquilo que nós confessamos. Então, o texto central dessa manhã que é um verdadeiro clássico da cristologia na Bíblia, deve ser possivelmente uma das passagens mais sublimes, mais comoventes que o apóstolo Paulo escreve sobre a figura de Jesus. Eu, quando leio esses escritos, para mim parece que Paulo atinge o ápice do pensamento teológico a respeito de Cristo, o Filho de Deus. Contudo, entretanto, nos seus escritos, Paulo está resolvendo dirimir um grave problema que há na vida daquela igreja lá em Filipos, admoestando os irmãos para que vivam em unidade. Eu já preguei aqui, inclusive já fiz até uma série ano passado falando sobre unidade, justamente usando Filipenses, e ele quer dirimir esse problema, que é um grave problema que existia naquela igreja. Pois bem, para especificar melhor, Paulo utiliza o mais profundo que há na doutrina teológica cristã para solucionar um problema de desunião dentro daquela igreja. Assim como a doutrina cristã, a teologia cristã sempre deve ser relacionada com uma vida voltada a Cristo. Quantas pessoas falam que são cristãs? Quantas pessoas falam que são de Cristo? Quantas pessoas professam sua fé publicamente? E quantas pessoas agem como não se fossem de Cristo? Quantas pessoas têm atitudes que não são atitudes plausíveis com as atitudes de Cristo? Quantas pessoas falam uma coisa e fazem outra? Como a narrativa às vezes é maior do que as atitudes. A teologia, ela especifica a moral. A doutrina não, é o sustento que serve de alicerce para a solução dos problemas que agridem a igreja. Assim, então, a igreja deve meditar de forma teológica a sua fé, e não de forma doutrinária a sua fé. Pois bem, Paulo, em todo o tempo, ele informa que a teologia deve andar paralelamente às atitudes dos irmãos. Para Paulo, toda a sistemática teológica, ela deve imprescindivelmente convergir em um caminho de vida com Cristo. E esse é o caminho que nós estamos percorrendo. Um caminho que converge para Cristo Jesus. Prossigo para o alvo, diz o apóstolo Paulo. Por isso que essa passagem ela possui uma grande relevância no campo teológico do Novo Testamento, porque a intenção do apóstolo Paulo está em aconselhar e animar os filipenses a produzir uma vida livre de desunião, de desarmonia e ambição pessoal. Quantas pessoas ficaram pelo caminho? Quantas pessoas estão pelo caminho? Homem fez parte do pouco que conversei com o pastor. Ele falou: quantas pessoas ficaram no caminho?
enquanto a gente crescia, enquanto igreja, quantas pessoas, por conta de desarmonia, de desunião, de ambição pessoal, elas ficaram pelo caminho. E não foi pelo caminho dentro da igreja, propriamente dita, dentro do templo, dentro do ministério daquela pessoa, daquele pastor, mas não dentro da igreja de Cristo. Pessoas com ambição pessoal, pessoas que criam desunião, desarmonia, elas não conseguem viver uma vida cristã com excelência. E não tem maior verdade que o exemplo da vida de Cristo, para a gente prosseguir, para a gente caminhar, para a gente ter nesse andar, a figura maior, para que a gente possa ter esse exemplo, para que a gente possa continuar andando. A vida de Cristo é o maior exemplo para a igreja. Cristo deve ser o maior exemplo da igreja, não é o pastor da igreja, não é o bispo, não é a denominação, não é nenhum tipo de homem. Cristo é o maior exemplo que a igreja deve ter. Paulo, então, tem que endireitar as dificuldades, as vicissitudes internas da igreja de Filipos, não apenas mostrando e demonstrando os princípios doutrinários, mas ele quer entregar o exemplo de Cristo para aquela igreja. Ele quer especificar o exemplo que teve a vida de Cristo para aquela igreja. Meu irmão e irmã, só há um remédio para curar os males da igreja. E esse remédio é olhar para Jesus, seguir os passos de Jesus, imitar o exemplo de Jesus. Esse aí é o único remédio que há para curar os males da igreja. Quando a pessoa não olha para Jesus, ou para de olhar para Jesus, para de seguir seus passos, para de imitar seu exemplo, ele não dá um passo da terra, ele já caiu. E ele cai num abismo profundo, não é num pequeno abismo, não, num abismo profundo. A igreja de Filipos, ela estava sendo acometida por inimigos externos e por tramas internas. E para reparar esses males, só havia um olhar, o olhar retido para Cristo Jesus. A gente, claro, a gente não vai conseguir copiar os seus atos repetidos, nem sofrer e nem morrer vicariamente por nenhum de nós, e nem por nenhuma outra pessoa. Mas a gente pode e deve imitar o Espírito que serviu de base para esses atos de Cristo, a atitude de autorrenúncia de Cristo. Paulo ainda declara que se Jesus não for nosso exemplo, então a nossa fé é vazia, de nada serve. A nossa rigidez na fé, ela é morta. Cristo foi submisso. Esse é o ponto da pregação, da explanação, da mensagem de hoje. Então, se Cristo foi submisso, se Ele é o nosso maior exemplo, então eu e você, assim como Cristo, olhando para Cristo, o remédio de todos os males da igreja, seguindo os passos de Cristo, imitando o exemplo de Cristo, nós devemos também ser submissos, devemos ser como eles. E aí, nesses 3 versos, Paulo fala sobre essa submissão. Eu quero trazer então aqui alguns pontos que falam sobre a submissão de Cristo que Paulo trata aqui nesses 3 versículos. O primeiro ponto sobre a submissão de Cristo é que essa submissão foi feita de forma voluntária. Cristo abriu mão dos seus direitos, de lá, Filipenses 2,6, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Cristo, de forma voluntariamente, ele abriu mão de seus direitos. Jesus, antes da sua encarnação, ele sempre foi Deus. Sempre, ele nunca deixou de ser Deus. Um Deus eterno, um Deus consubstancial com o Pai e com o Espírito Santo. Ele sempre foi coberto de glória, sempre foi coberto de majestade. Foi Ele, Cristo, que criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Ele, em todo o tempo, foi apreciado pelos anjos dos espaços celestiais. Paulo escreveu que, mesmo existindo na forma de Deus, ele pontua claramente a divindade de Cristo. Cristo, na essência da sua divindade, ele não pode ser alterado. Sua forma é inalienável.
sua imutabilidade, são divinas. A essência da natureza divina de Cristo é permanente e independe do seu aspecto externo, independe do aspecto acidental ou até mesmo da aparência. O que Paulo está dizendo em Filipenses 2,6 é que Cristo Jesus sempre foi e continuará sempre sendo Deus por natureza, a expressa figura e imagem da divindade, a identidade exclusiva da divindade, segundo se manifesta em todos os atributos divinos, foi e é sua eternidade. Jesus, ele sempre foi Deus, ele sempre possuiu toda a glória, todo o louvor do céu, com o Pai e com o Espírito Santo. Ele sempre estabeleceu o seu reino sobre todo o universo. Cristo, ele não considerou a sua igualdade com Deus como algo que deveria ser retido a qualquer custo. Jesus, ele se desprendeu de qualquer prerrogativa da sua igualdade com Deus. Antes, ele abriu mão dela por amor a mim e a você, por amor aos homens. Cristo é Deus em sua essência. Por isso não há nenhuma questão quanto a ele reter essa igualdade pela força. Cristo nunca utilizou sua igualdade com Deus como justificativa para se autoafirmar ou se autopromover. Muito pelo contrário, ele sempre a utilizou para renunciar a todos os privilégios que lhe eram conferidos como divindade. Ele abriu mão dos seus direitos, ele abriu mão da sua glória, ele desceu do seu alto e sublime trono, e ele utilizou seus privilégios para abençoar os outros, abençoar os homens. A palavra de vida informa que ele andou por toda parte, fez o bem, curou a todos os oprimidos do diabo. Veja bem, as atitudes de Cristo, elas contrastam com as de Satanás e com a de Adão. Satanás, ele não se contentou em ser uma criatura, ele queria ser o Criador. Jesus era o Criador e voluntariamente se fez homem. Adão, eu até falei isso aí na quarta-feira, Adão tinha tudo, mas ele tentou agarrar algo que estava para ele ao seu alcance, e assim ele precipitou toda a raça humana no pecado e na morte. Satanás e Adão pensaram unicamente neles, mas Jesus, ele pensou em mim e pensou em você, pensou em cada um de nós. Paulo faz uso prático da encarnação de Cristo para ressaltar a imensa lição da unidade como fator essencial para a unidade da igreja. Cristo, ele se humilhou. E se Cristo se humilhou, nós também devemos nos humilhar. Também devemos ser humildes. A nossa essência deve também ser a essência de Cristo. Segundo ponto, em que eu vejo a submissão de Cristo, no texto que lemos, é que ele se esvaziou. Diz lá, Filipenses 2,6, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Verso 7, pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Cristo, o Filho de Deus, moveu-se do céu, da glória do seu trono e fez-se carne. Fez-se homem, se encarnou. Aquele que seu estado pré-encarnado é igual a Deus, é a mesma pessoa que se esvaziou da sua glória. Paulo aqui agora usa o termo mais gráfico possível para que se faça latente o sacrifício da encarnação. Mas, pastor, do que Cristo se esvaziou, com certeza não foi da forma de Deus, porque isso é impossível. Ele continua sendo o Filho de Deus. O que ele renunciou, o que ele se esvaziou foi no seu ambiente de glória. Ele não se importou em se colocar ao lado a sua majestade, a sua glória, permanecendo mesmo sendo Deus. A sua natureza divina sempre esteve presente no seu ser. Mesmo humilhado, ele nunca desapropriou-se da sua divindade. Em vez de percorrer sua igualdade com Deus e dela tirar proveito, Cristo se
Ele demonstrou a sua natureza, a natureza de Deus na natureza do escravo. Ele demonstrou a forma de Deus na forma de um escravo. No cenáculo, Jesus ele pegou uma bacia, cingiu-se com uma toalha e ele lavou os pés dos discípulos e disse para eles: vós me chamais de mestre e de Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo o Senhor e o mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Momento de reflexão, culto de maturidade espiritual, alimento para a sua vida, para o autoexame. A inferência que Cristo se esvaziou da sua existência na forma de igualdade a Deus. Ele renunciou à sua relação favorável à lei divina. Enquanto estava no trono celeste, nenhum peso de culpa esteve sobre ele. Mas quando ele se encarnou, mas ao encarnar-se, ele que não soube o que era pecado, ele se fez pecado por nós. Ele que era bom, se fez maldito por nós. E no madeiro, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele renunciou às suas riquezas. Ele renunciou até à sua própria vida. Tão miserável que ele foi seguir um lugar para nascer, um abrigo para pernoitar, um barco para pegar, um pobre animal, um jumentinho para cavalgar, uma sala para reunir e um túmulo para ser sepultado. Viveu miseravelmente. E tem gente aí querendo viver de uma maneira totalmente diferente. Totalmente diferente. Ele abdicou da sua reputação celestial. Ele tinha a glória como do Pai, mas de forma voluntária. Largou a presença dos anjos, se entregou para ser perseguido, cuspido pelos homens, abdicou do seu livre exercício da sua autoridade. Paulo usa esse exemplo específico de Cristo, essa característica de humildade, justamente para exortar a igreja de Filipe acerca da humildade nos relacionamentos. Esvaziar-se, renunciar-se, tornar-se pequeno é insignificante quando pensamos no que Cristo fez por nós. Tem gente que, em vez de se esvaziar, parece que infla, parece que incha, parece que, em vez de se esvaziar e renunciar, não que é privilégio, que é prerrogativo, e vai se enchendo. Terceiro ponto da submissão de Cristo, ele serviu. Terceiro ponto da submissão de Cristo, ele serviu. Antes de eu começar aqui, pare para pensar o que você tem feito no serviço ao Senhor. Filipenses 2,7. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em filho humano. Cristo, ele não nasceu no palacete. Ele não ficou no berço de ouro. Ele não foi e nem nasceu numa família rica, abastada e poderosa. Ele nasceu num berço miserável, numa família miserável, numa cidade miserável. Cristo foi concebido numa manjedoura, cresceu numa carpintaria e morreu na cruz. Marcos 10,45 diz que ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Jesus não apenas imaginou os homens de qualquer forma, ele extraiu para si a forma de servo e serviu. E ele serviu sem máscara, sem fingimento. Ele realmente foi servo. Lucas 22,27 diz: pois qual é maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve?
Não é verdade que aquele que está à mesa, pois no meio de vocês eu sou como quem serve. E veja bem quem Cristo serviu. Cristo serviu aos pecadores, às meretrizes, aos publicanos, cobradores de impostos. Cristo serviu aos doentes. Cristo serviu aos famintos. Cristo serviu aos tristes. Cristo serviu aos inculpados. Quando os seus discípulos no Senado ainda alimentavam um arrogante pensamento, Cristo pegou uma toalha e uma bacia e foi lavar o pé deles. Quarto ponto da submissão de Cristo: ele se tornou em semelhança de homens. Verso 7. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Cristo tem a forma de Deus, é igual a Deus desde toda a eternidade. Agora ele tomou a forma de um homem. A humanidade, embora completamente real, não podia expressar tudo que Cristo verdadeiramente era. Ele continuou existindo na forma de Deus em sua natureza essencial, mesmo a despeito da sua encarnação. A sua natureza divina continuou preservada mesmo depois de se tornar em semelhança de homens. Quando Paulo diz que Cristo tomou a forma de servo, ele quer dizer que Cristo se tornou homem, tanto internamente como externamente. Cristo possuía internamente a natureza de Deus e a apresentou externamente. Também possuía a natureza de homem, tanto interna como externamente, exceto em uma coisa: no pecado. Cristo nunca pecou. Fora isso, qualquer coisa que pode ser dita acerca do homem também pode ser dita acerca do Senhor Jesus Cristo. Cristo, do ponto de vista físico, ele foi perfeitamente homem. Paulo diz que Cristo não era apenas um homem internamente em seus sentimentos e emoções, não apenas um homem externamente em seu aspecto físico, mas também ele era um homem no sentido de que suportou tudo que nós suportamos neste mundo: tentação, sofrimento, desapontamento. Cristo suportou tudo isso. Tudo que diz respeito à experiência humana, Cristo também conheceu. Quinto e último ponto sobre a submissão de Cristo, Filipenses 2, verso 8, ele se sacrificou. Diz assim em Filipenses 2, 8: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tem gente que quer servir outras pessoas, mas isso não lhe custa nada. Se houver um preço a ser pago, aí perde o interesse de servir outras pessoas. Porque o foco dessa pessoa não é Cristo, é seu próprio umbigo. Cristo ele serviu através de um imensurável sacrifício. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo se esvaziou, se humilhou quando ele se fez homem. Foi se humilhando cada vez mais quando se fez servo. Desceu às profundezas da humilhação quando suportou a morte de cruz. O seu sacrifício, ele transformou essa pavorosa forca de morte no símbolo mais glorioso do cristianismo. A crucificação de Cristo é o grande destaque de toda a palavra de vida, tanto do Velho quanto do Novo Testamento. Vou dar uns dados para vocês, não sei se vocês sabem. Mas 2/5 do Evangelho de Mateus são dedicados à última semana de Jesus em Jerusalém. Mais de 3/5 do Evangelho de Marcos, 1/3 do Evangelho de Lucas e quase a metade do Evangelho de João dão o mesmo destaque. E qual é o destaque? Dedicados à última semana de Jesus em Jerusalém. João fala da crucificação de Cristo como a hora vital para a qual Cristo veio ao mundo e seu ministério foi exercido. João continua dizendo que Cristo morreu para remover o pecado, satisfazer a justiça divina, revelar o amor de Deus. Não era poucas vezes que o crucificado passava
alguns dias pregado na cruz. Não se pregava crucificado e no mesmo instante ele morreu. Ele morria lentamente. Morria com cãibras, asfixia, dores intoleráveis. Além da dor da morte da cruz, tinha um significado muito grave. Porque a pessoa condenada era açoitada, injuriada, cuspida. Depois tinha que carregar a cruz debaixo da romaria da multidão até o lugar da execução. Quando você olha aí, e aparece aí, né, algumas figuras aí de barro, de pedra, de argila, sei lá o que, isso ele está sempre com a vergonha dele tapada, né? Sempre tem um lenço na vergonha dele. Você acha que foi assim? Você acha que houve uma preocupação com isso? Cristo foi pregado do jeito que ele deu, da mesma maneira que ele não teve uma roupa, uma túnica, nada que cobrisse sobre ele. Enquanto Cristo estava condenado na cruz, Satanás e seus hostes tentavam assaltar. Em sua volta, os homens escarneciam, em cima Deus o cobria com um manto de trevas, símbolo de maldição de dentro. Corrompeu amargamente. Deus meu, por quem me desamparaste? Cristo desceu no inferno do Calvário. O Senhor da igreja consentiu em terminar sua vida numa forca romana, e do ponto de vista dos judeus, morrer sob condenação divina. A cruz de Cristo, presta atenção, Deus, a cruz de Cristo é a maior expressão do amor de Deus por nós. E a mais intensa expressão da ira de Deus sobre o pecado. Não sobre nossa vida, mas sobre o pecado. O pecado ele é horrendo aos olhos de Deus. A santa justiça de Deus existe a punição do pecado. O salário do pecado é a morte. Então Deus, no ato incompreensível de eterno amor, Ele puniu o nosso pecado em seu próprio Filho para nos poupar, para que eu e você pudéssemos agora ter uma vida eterna. Na cruz Deus bebeu sozinho para esse amargo da ira de Deus contra o pecado. Na cruz, Jesus foi desamparado para que eu e você pudéssemos ser aceitos. Ele não desceu da cruz para poder subirmos ao céu. Ele se fez maldição na cruz para sermos benditos de Deus. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Que possamos aprender com Cristo a sermos submissos. Cristo foi submisso ao Pai. Por que você não pode ser submisso a Ele? Qual é a glória que há em nós? Qual é a honra que há em nós? Qual é a majestade que há em nós? Fecha os olhos sobre a cabeça. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela administração da sua palavra, aonde o Senhor tratou com nós sobre a submissão do seu Filho, amado Cristo Jesus. Poucos foram os minutos que pudemos explanar sobre a submissão, ao que o seu Filho se colocou disponível para que nós, enquanto homens, pudéssemos hoje, graças pelo amor que houve da parte dele do Senhor, termos a vida eterna em nossas mãos. Depende apenas de nós, não do nosso salário, não da nossa narrativa, não da produção daquilo que expressamos através da nossa língua, mas das nossas atitudes. Que possamos trabalhar a submissão na nossa vida. Essa submissão de Cristo, que se esvaziou, que serviu, que renunciou. Quantos de nós, de repente,
alguém que está aqui, ou alguém que vai nos ouvir, não consegue se auto-renunciar a desejos, a práticas, a vontades. Faz aí e abre consenso para poder estar praticando aquilo que vai de encontro ao Senhor. Pai, muito obrigado pela submissão do seu filho, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado por essa maior expressão de amor que houve e que há de um pai para o filho, porque hoje nós somos filhos teus, chamados para a glória eterna, através da morte vicária e da submissão e obediência do seu filho. Então trabalhe em nós, Senhor, que sejamos submissos conforme o seu filho foi. Glorifica seu nome na nossa vida. Em oração que fazemos em nome de Cristo. E todos digam amém e amém. Você pode ficar de pé.